Tamo lá, terceirão, continuando aí com a nossa isomeria óptica. Lembra da aula passada? Nós vamos direto para onde nós paramos. Nós paramos aqui na aula passada. Eu apresentei o carbono quiral. Olha aqui o carbono quiral. O carbono quiral é um carbono que ele tem quatro ligantes diferentes. Olha, tem quatro ligantes diferentes. Aqui tem uma carboxila, aqui tem um hidrogênio, aqui tem uma hidroxila e aqui tem um radical CH3. Ou seja, toda vez que você vê um carbono que ele tem quatro ligantes diferentes, totalmente quatro ligantes diferentes, ali existe uma atividade opticamente ativa, tá certo? E quando o desvio do plano de vibração ele é para a direita, nós chamamos de destrógeno positivo. Quando o desvio do plano de vibração é para a esquerda, nós chamamos de levógenos negativo, tá certo? Continuando aí, nós vamos dar continuidade, olha só, uma mistura formada por partes iguais dos antípodas de destrógeno e levógenos, tá certo? Nós chamamos de mistura equimolar. Ou seja, não desvia o plano da luz polarizada e é chamada de mistura racêmica. Pessoal, quando não há desvio do plano de vibração, nem para a minha direita, nem para a minha esquerda, eu chamo isso aí de mistura racêmica, tá certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho um desvio para meu lado direito, é destrógeno, um desvio para meu lado esquerdo, que é levógeno, e quando não sofre desvio do plano de vibração, fica centralizado no ponto central, nós chamamos de mistura racêmica, tá certo? E isso é quando há uma igualdade nas partes dos antípodos, destrógeno e levógeno, e isso é, ou seja, nós misturamos. Essa mistura nós chamamos de equimolar. Muito interessante, né? Olha só, está ligado à simetria molecular. Toda substância que apresenta carbono quiral ou assimétrico quer dizer quatro ligantes diferentes, é opticamente ativa. Então, quando eu tiver um carbono e esse carbono tiver quatro ligantes diferentes, nós falamos que essa cadeia ela tem carbono quiral. Se ela tem carbono quiral, ela é opticamente ativa. Muito, muito interessante isso aí. Olha só o exemplo de um carbono quiral aqui. Esse carbono é quiral por quê? Porque ele tem esse radical, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Quando o carbono é quiral, nós representamos ele, ou melhor, nós marcamos ele por um asterisco, né? Para a gente identificar e não se perder. Porque tem momento que a gente vai. A questão vai perguntar para você quantos carbono quiral tem na cadeia. Desses carbono quiral, quantos são destrógeno, quantos são levógeno, quantos são racêmico. Fique atento a isso. Então, quando tiver um asteriscozinho, ali significa a presença de um carbono quiral, que também pode ser conhecido como carbono assimétrico. Ou seja, está ligado a quatro ligantes diferentes, tá certo? Então, isômero óptico, o que é um isômero óptico? São aqueles que conseguem desviar o plano de oscilação da luz polarizada, já que apresenta quiralidade. Então, aquele que consegue desviar o plano de oscilação da luz polarizada, já que apresenta quilaridade, nós chamamos aí de isômeros ópticos, que faz parte da isomeria óptica. Tá aqui, eu tenho um carbono quiral, porque esse cara tem quatro ligantes diferentes. Professor, esse carbono aqui não é quiral? Não, ele tem 3H, três caras iguais ligados nele. Esse aqui, ó, esse aqui já tem dois oxigênios iguais ligados nele. Então, por isso que ele não é quiral. Então, dando continuidade aí, olha só, isso aqui é importante, ó. Como você vai saber qual é o número de carbono ativo, que é o número de carbono quiral, que existe em uma cadeia? O número de isômero opticamente ativo, que uma substância pode apresentar, é dada pela reação. Aliás, pela relação. Qual é a relação? 2 elevado a N. Pessoal, esse N é o número de isômero ativo, ou seja, o número de carbono quiral, onde N é o número de carbono assimétrico diferente entre si, ou seja, é o número de carbonos quirais diferente.
Então, não esqueça. Então, essa é a formulazinha para tu saber quantos carbono ativo tem. Olha só isso aqui. Eu te dei essa estrutura e eu quero saber quantos carbono quiral tem aqui. Então, se nós observarmos, esse aqui é um carbono quiral. Então, se tem um carbono quiral, quantos são ativos? Você coloca no lugar do N1, 2 elevado a 1 dá 2. Então, eu tenho 2 ativos. Esses 2 ativos, que são esses aqui, o desvio está para a direita e o outro desvio está para a esquerda. Ou seja, um é destrógeno e o outro é levógeno. Pessoal, entenda, toda vez que eu tiver carbono quiral, sempre um vai ser destrógeno e o outro vai ser levógeno. Ou seja, qualquer quantidade de carbono ativo que eu tiver, ou seja, de isômero ativo, a metade vai ser levógeno, outra metade vai ser destrógeno, tá? Não esqueça isso. Olha só, que exemplo maravilhoso esse aqui. Eu te dei essa estrutura aqui. Observe que esse carbono é quiral, porque ele está ligado em 4 caras diferentes, ó. Tudo isso aqui faz parte dele, tá diferente. Esse aqui, ó, tá ligado nesses dois, que já é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Esse aqui também é quiral, que é diferente desse, diferente desse, diferente desse, que é diferente desse. Então eu tenho 3 carbono quirais. Significa que eu tenho 3 isômero ativo. Então o número de carbonos ativos são quanto? 2 elevado a n. O n vale quanto? O n vale 3. Então 2 elevado a 3 dá quanto? Dá 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então eu tenho 8 isômero ativo. Desses 8 isômeros ativos, eu sei que 4 é destrógeno e 4 vai ser levógeno. Então temos que ficar atento nisso aí também, tá certo? Então é uma atividadezinha que a gente tem que sempre observar, beleza? Então a gente vai dar continuar aqui a nossa isomeria óptica para que você entenda mais um pouco. Beleza? Até a próxima.